pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos chegando aí mais um sábado com mais um vídeo, né? Ajeitando a câmera aqui, gente. Com mais um vídeo aí do mandamento da lei de Deus, né? Dos mandamentos da lei de Deus. Hoje a gente vai meditar o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade. Esse mandamento é um mandamentozinho bem polêmico, né? Bem defraudado, vamos dizer assim, né? Bem ofendido, vamos dizer assim. Infelizmente a gente vive, né, num mundo em que as pessoas não valorizam mais a castidade, não acreditam mais na castidade e o pior de tudo, nem sabe o que é castidade. Então nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho sobre este mandamento, tá bom? Vem comigo. Pessoal, vamos iniciando, né, o nosso vídeo, já trazendo um artigo aqui da Canção Nova. Como sempre, um artigo que já está com passagens bíblicas, já está com palavras do catecismo da Igreja Católica, né, pra gente ganhar tempo, já tá tudo aqui para render mais e o vídeo não ficar tão longo. Então você que está chegando aí, né, que é novo, se inscreva no canal. Você que já acompanha os nossos vídeos, não se esqueça de deixar seu joinha. Deixa seu joinha agora no início. E se você não esquecer, porque se a gente deixa pro final, a gente esquece. Eu faço muito isso. Às vezes eu assisto um conteúdo bom que eu gostei, só que eu esqueço de deixar meu joinha. Então deixa logo no início. E se você não gostar do vídeo, não tem problema. No final você tira e dá o dislike. Dá o like no início. E se gostar, deixa. Se não gostar, vai lá no final e dá o dislike. É simples assim. Mas é porque eu insisto no joinha, porque cada joinha que uma pessoa dá, o YouTube vai divulgar para mais uma pessoa. Então é muito interessante que esse vídeo chegue a mais pessoas. Principalmente esses vídeos, né, voltados aí para os mandamentos. O de hoje, que é um mandamento bem polêmico, né, não pecar contra a castidade. Então isso é importante que isso chegue a mais pessoas, né, as jovens, enfim, adolescentes, que está começando a conhecer aí a sua sexualidade. Então vamos divulgar, ajude a gente a divulgar esse vídeo. Joinha? Então vamos lá. Né, como eu já disse, o tema de hoje é bem polêmico, né? O sexto mandamento do Decálogo, que é não pecar contra a castidade. Então, o que nós vamos entender sobre este pecado? Nós vamos entender o que é o pecado contra a castidade. E o segundo ponto, nós vamos entender como evitar, né? Nós vamos refletir sobre como evitá-lo, evitar este pecado. Tá bom? Então já vamos iniciar aqui o artigo, né? Não pecar contra a castidade. Neste artigo, damos mais um passo no caminho do conhecimento do Decálogo. Iremos entender um pouco mais sobre o sexto mandamento, que é o conhecimento. Não pecar, é o conhecido como não pecar contra a castidade. É importante lembrar de que os mandamentos são sempre expressos a partir do amor de Deus ao próximo. São de Santo Agostinho as palavras que enfatizam a necessidade de observar o Decálogo. Os 10 mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. Tá vendo como é importante, né, a gente ter conhecimento da igreja, conhecimento dos mandamentos? Chamados a viver castamente. A castidade é a integração correta da sexualidade na pessoa. Com isso, a unidade interior do homem em seu corpo, em seu ser corporal e espiritual, ensina o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2337. Sendo assim, todos os fiéis são convocados a ter uma vida casta. Todos os fiéis são convocados, sem exceção. Porque tem muita gente, né, eu já abro um parênteses aqui, tem muita gente que acha que só o padre tem que viver vida casta. Não, todos é todos. Homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos, todos. Solteiros, casados, sacerdotes, todos. Para os casais, aí começa a explicação. A vivência da castidade acontece na fidelidade conjugal. É o primeiro ponto da castidade na vida do casal. Eu ser fiel ao meu marido, ou seja,
Eu ter relação sexual somente com o meu cônjuge. Sem uma busca de, outro ponto, subterfúgios que fora da relação com seu cônjuge. Para os solteiros, a abstinação, aí agora para os solteiros, a abstinação do ato sexual e de todos os pecados. Então vamos dar uma paradinha aqui. Bom, na vida, por exemplo, do casal, o casal, tudo bem, um dos pontos para você evitar o pecado contra a castidade é óbvio que é você não cometer o adultério, né? Ou seja, você não se relacionar sexualmente com uma outra pessoa. Ponto. O segundo ponto na vida do casal, que para você não ofender o sexto mandamento, o que é? É o casal não ficar, como que eu explico? Não ficar copiando moda. Quer dizer, Deus fez o sexo para procriação, né? Tudo que vai além disso, entende? Todos os exageros, né? Toda essa sexualidade suja que a pornografia joga, tudo aquilo que é absurdamente exagerado, se é que vocês me entendem. Eu não posso ser tão clara aqui no YouTube, porque tem crianças que me assistem, mas eu sei que você adulto está me entendendo. O casal sabe aquilo que é lícito ou não. Então, assim, tem muita coisa, tem muito casal que fala assim, dentro de 4 paredes tudo é permitido. Não é tudo permitido dentro de 4 paredes. Aquilo que vai além da naturalidade, entende? Aquilo que vai além do ato de procriar, isso é pecado. O que vai além disso, entende? Claro, o homem, o marido, a mulher, um foi, né, dado ao outro ali no altar, no matrimônio, foi dado justamente para procriação e, claro, para o prazer da outra pessoa, mas sem excessos, sem exageros. E esses exageros não precisa, quem é religioso, quem é católico, né, pode procurar, se você não sabe que os exageros são esses, né, eu não posso ficar aqui falando no YouTube, que é uma rede aberta, mas se você tiver dúvida, pode me procurar depois, né, em particular, mandar um direct lá no Instagram, que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Então, assim, o casal também tem que ter esse feeling, não deixar perder o respeito. A mulher casada, se é que vocês... Para deixar de uma forma mais clara, a mulher casada não pode ser uma prostituta do marido, entende? Não. A mulher casada, ela tem que se dar o respeito, ela tem que respeitar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e respeitar o corpo do seu marido, que também é templo do Espírito Santo, entende? O casal que não faz isso, que não tem esse controle, também peca, mesmo seja somente um com o outro, também está pecando contra a castidade, então tem que haver o equilíbrio. E para os jovens, né, os solteiros, o principal, claro, é o abster-se do ato sexual. A pessoa solteira, ela não pode ter relação sexual, óbvio que não, porque está pecando, é o pecado da fornicação, né? O falar do pecado da fornicação, para quem não sabe, é isso, é uma pessoa solteira que tem vida sexual ativa. Outro pecado que infelizmente a gente não vê muito falar que é pecado, mas que também ofende o sexto mandamento gravemente, é a masturbação. Esse pecado é um pecado muito assim discutido até mesmo dentro da igreja, né? Infelizmente, eu nunca ouvi, nunca, mas dizem que até mesmo sacerdotes, alguns falam que não é pecado, né? Mas aqui no artigo fala claramente que esse pecado, né, da masturbação é um pecado grave também e ofende o sexto mandamento. A pornografia também, quer dizer, mesmo se você não... Uma coisa puxa a outra, né? Porque para você se masturbar, você acaba tendo que assistir uma pornografia, porque senão, né, você não tem vontade de se masturbar. Aí já entra no outro pecado que arrasta este da masturbação, que é o estímulo da mente. Tudo aquilo que você procura, né, vai te estimular. Se você procura muita coisa religiosa, muita coisa sagrada, muita coisa santa, se você assiste muito filme religioso, filme de santo, você vai ter uma tendência a viver aquilo. Mesmo sem ainda conseguir, você vai tentar. Aquilo te estimula a procurar aquilo.
Da mesma forma a pornografia. Se você assiste muito, aquilo vai, mesmo que de cara você clicou lá num vídeo, né, só por curiosidade, no vídeo proibido, né, no vídeo adulto, só por curiosidade. Mas aquilo com o tempo vai te estimulando a fazer coisa errada, entende? E o que é coisa errada? É isso, é a traição, né, é a masturbação, e, enfim, os maus pensamentos. Então, assim, a gente tem que procurar, por isso que eu falei que esse vídeo a gente ia falar sobre como evitar cair nesse pecado, porque o pecado não cai assim, bum, veio em mim. Não, existe todo um processo até eu cair neste pecado, entende? Contra a castidade. A gente não acorda, não sai da missa e pega contra a castidade, a gente não acaba de comungar e pega. Não, existe um processo, existe um alimento. A gente é aquilo que a gente se alimenta. Se eu estou me alimentando os meus pensamentos com muita pornografia, com muita sujeira, com muita coisa errada, é óbvio, né? É óbvio, com muita coisa erótica, é óbvio que a minha vida vai se tornar tudo isso. Então, assim, a gente tem que ter em mente aquilo que eu quero para minha vida, é aquilo que eu preciso procurar. Se eu quero ser santa, como eu vou ficar procurando uma vida pornográfica? Como eu vou ficar procurando um vídeo errado na internet? Então, assim, a gente tem que ser inteligente o suficiente, porque o pecado, ele é difícil depois que a gente vicia nele. Mas antes dele virar vício, ele não é difícil de ser combatido. O Senhor não permite, Deus é tão bom, que Ele não permite uma tentação maior do que a gente possa vencer. Então, no início é fácil. No início não é difícil. Todo mundo tem uma tendência para o mal? Sim, todo mundo tem. Mas é aquilo, se você não alimenta o monstro que está dentro de você, ele não vai te atacar. Ele só vai te atacar com muita força se você alimenta ele. Entende? Então vamos nutrir a nossa mente, gente, o nosso coração com coisa boa, com coisa santa, com coisa de Deus, sabe? Não só coisa religiosa, você pode também ter momentos de distração, de entretenimento, mas com diversões sadias, sabe? Sem conotação sexual, sem moralidades. Porque hoje em dia você vai assistir um clipe musical, né? As cantoras vão pro palco seminuas, fazendo aquelas danças horrorosas. Então, assim, vamos evitar essas coisas, entende? Vamos evitar, para a gente não cair nesse pecado, porque tudo isso ofende o sexto mandamento. Então vamos lá. Cada membro da igreja deve manter-se casto em uma crescente conquista da virtude de castidade. Então, quer dizer, é uma crescente. A gente começa, né? Se você já foi lá no fundo do poço nesse pecado, não se preocupe. Para o Senhor tudo é possível. É o que eu falei. Para de buscar aquilo que te leva a pecar. A gente sabe aquilo que leva a gente a pecar. Em todos os âmbitos, não é só sexual, mas hoje o tema é esse. Então, para de procurar aquilo que estimula a sua sexualidade demais. Para de procurar, entende? Que aí você vai parar, aos poucos, vai retomando a sua vida de santidade nessa área. É uma questão de busca. A gente tem que buscar o que é bom para a nossa alma e deixar de lado aquilo que é ruim, né? É uma questão de escolha também. A vivência da castidade é composta pelo domínio de si. Domínio, porque tem gente que já tem uma sexualidade muito mais aflorada que outras. Então, né, talvez para uma é mais fácil, para outra já é mais difícil. Né? Para uma já talvez a dificuldade maior é controlar a raiva, a ira. Então, assim, a gente tem que evitar, né, aquelas circunstâncias na área fraca da gente, no ponto fraco da gente que a gente vai cair. Esse domínio de si é expresso no livro do Eclesiástico desta forma: a paixão do ímpio não poderá justificá-lo, porque o peso de sua paixão é sua ruína. O paciente resistirá até o momento oportuno, mas depois a alegria brotará a ele. Até o momento oportuno calará suas razões, mas os lábios de muitos narrarão sua inteligência. Eclesiástico 1, 22, 24. Né? Aqui vai dizer que a paixão da pessoa, né, que é esse ímpeto sexual que a pessoa tem, ela precisa ter segurada, controlada. E como que a gente faz isso? Evitando as ocasiões de pecado. Como qualquer outro pecado, a gente precisa evitar a ocasião, né? O catecismo ensina como manter-se casto através do empenho dos meios, o conhecimento de si, a prática de uma acesse adaptada a cada situação pessoal, a obediência aos mandamentos divinos,
a prática das virtudes morais e a fidelidade à oração, que está no parágrafo 2, 3, 40. Tem mais coisas aqui, mas eu vou parar agora porque, né, a gente já deu uma pincelada geral e a gente vai continuar só para finalizar aqui, falando sobre essa palavra, né, aqui do catecismo, que fala que eu achei bonita, que fala que a obediência aos mandamentos divinos, a prática das virtudes morais e a fidelidade da oração. O que é a prática moral? A pessoa se respeitar, né, as coisas, tipo assim, por exemplo, eu não quero ser causa de um pecado contra a castidade de alguém. Então o que eu vou fazer? Eu vou evitar, né, colocar uma roupinha muito desasnada, né? Nós mulheres, por exemplo, podemos ajudar os homens nesse ponto. E os homens também, né, evitar as ocasiões, evitar mesmo estar em ambientes muito propícios para esse pecado, que traz muito estímulo para esse tipo de pecado. Então, gente, é isso. Eu acho que eu falei de uma forma bem clara. Se ficou alguma dúvida, né, com relação a esse pecado da castidade, você pode me perguntar em particular, não tem problema nenhum, tá bom? Me chama aqui nos comentários que eu passo o meu WhatsApp para você, né, em particular, e eu tiro essa dúvida. Se eu souber, eu vou tirar essa dúvida, não tirado da minha cabeça, mas baseado na palavra de Deus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com este pecado, porque é um pecado fácil de cometer, gente. Uma última coisa que pode acontecer que ofende este mandamento, por exemplo, piadas, né, indecentes, piadas que levam a minha mente a pensar, entende? Porque o pecado sexual, ele é muito disso, ele é muito de criar aquela historinha na nossa cabeça, e é isso que nos leva a pecar. Então, assim, o sentimento, a gente tem que ter isso em mente. O pensar, o sentimento, sem culpa nenhuma, sem a minha procura para aquilo, não é do ser humano, não é pecado. Agora, o consentimento é pecado. Se eu permito que aquilo entre no meu coração, né, se eu não busco formas na oração, nas minhas renúncias, no conhecimento de mim mesmo, de largar aquele pensamento de lado, se eu não busco formas de sair, aí já eu tô pecando, né? Porque já tô consentindo aquele sentimento, aquele pensamento. Né? É uma coisa, esse vídeo, esse mandamento, daria um vídeo para umas 2 horas, né? Mas se vocês quiserem mais sobre este assunto, pode também deixar aí nos comentários que eu vou estar estudando mais sobre isso e eu volto aqui e falo para vocês. Confesso que eu fico meio constrangida, é um assunto que me deixa um pouco constrangida, não sei se vocês percebem, mas fazer o que, né? É necessário, porque o povo sofre por falta de conhecimento, né? A humanidade sofre porque não sabe mais nada, não sabe mais o que é pecado, não sabe mais o que é isso, o que é aquilo, não sabe mais o que ofende a Deus, o que significa isso, o que significa aquilo. Então, o nosso canal é uma forma de, pelo menos para quem clica num vídeo assim, tenha um pouco de conhecimento, tá bom? Então é isso, beijo no coração, até segunda com o vídeo, até terça, eu não me acostumo que mudou. Até terça com o vídeo de evangelho, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus.